os mais novos nunca vão saber disso, o GPA é onde é hoje a universidade, Grupo Escolar Pedro Amorim, né? E aí é o famoso GPA. E o padre Candé era louco pelo GPA. Era o diretor, né? Diretor. Aí você foi lá me fala dessa convivência, né, do grupo, do Grêmio Estudantil e os amigos, aquela coisa aí já era outra geração, outro tipo de amizade, né? Os amigos de rua para os amigos de colégio. A grande parte foram embora. Hoje praticamente são pouquíssimos no Açu. Mas deixa eu ver se eu lembro. E tinha o de Salitão, né? Naquela. E tinha. Não. Da minha. Do lado do GPA. Sim, não era da sua época, não foi depois, né? Foi. E tinha mais novo, então. Então, o GPA era Haroldo de João Fonseca. Sim, Haroldo de João Fonseca. Tinha vários, né? Mas uma beleza de colégio. O GPA era um agregado do IPI, né? Não tinha nada com IPI, não. O padre que dirigiu os dois? Não, o padre foi antes do GPA. Sim, antes do GPA, depois é que foi para o IPI. Entendi. Porque a farda, quer dizer, embora era camisa verde, calça verde e camisa branca, né? E o símbolo parecia com o do IPI, aquele livro aberto, uma peninha, aquela coisa toda. E a seleção é espetacular. Do GPA. Era quase imbatível aquele time, né? Não, jogamos 30 e tantas partidas sem perder nenhuma. Quem era? Você lembra da formação? Rapaz, era Geraldo, Gão, só falta peça. Geraldo de Zé Tavares, né? Tavares, Gão, Loza, Souza, era essa turma aí, todo que jogava no GPA. Junô chegou a jogar no GPA também? Não, era da CC. Que na época não era CC, era ASA, né? ASA, né? Era do clube ACC. Viu? E o GPA, o Vigário era louco pelo GPA. Aí depois você como é que foi essa sua entrada nas discussões políticas, vivendo o dia a dia das políticas? Como é que foi isso, Chico? Era porque eu era curioso e assistia os comícios. Assim, em termos de política, você lembra a partir de que gestão? Porque você chegou há 60 anos atrás, né? A partir de quando você tomou consciência de estar perto. Porque eu lembro que na posse de Sebastião, vendo algumas fotos, essa foi a partir de Sebastião que você se envolveu diretamente, assim, porque foi. Sebastião, né? Foi. Inclusive, nós estamos aqui na rádio Princesa do Vale, que foi no governo de Sebastião. O articulador foi ele, é verdade. Doutor Milton dizia que além de Sebastião, teve dois homens aqui que ele considerava a participação dele aqui na Princesa fundamental. Sebastião, que era o prefeito, e Edgar Montenegro, que era o líder político na época. Né? Que aqui Sebastião foi assim, Sebastião era originalmente um homem ligado ao verde, né? Mas aí disse que Aguinaldo Gugel, tinha um Senado lá no centro, disse, olha, frente à prefeitura. Cadê o vice? Aguinaldo disse, eu posso arranjar o vice ali agora, eu posso arranjar o candidato a prefeito, agora eu vou ser o vice. Ele acabou sendo o vice, Aguinaldo, né, de Sebastião. Ele foi o vice porque tinha uma turma do PMDB, que era Lico, Ormando, e começaram a dizer que ele não seria o vice nunca, Aguinaldo. E Aguinaldo foi para Mossoró e numa reunião com Van, Dinarte e tudo, e quando ele voltou, já voltou com os panfletos como vice. Como vice Sebastião. Quer dizer, então ele foi o grande articulador para Sebastião ser o candidato do sistema, que até então não tinha, né? Também de Ronaldo foi um deles. O articulador. Sim, foi.
E falando nesse político, teve outra. O BNB veio na época de Sebastião. É verdade, né? É. Porque Batista foi na gestão de Batista Montenegro, que é a praça aquela praça da criança, né? Era o Parque Infantil. Parque Infantil. Caldas, como era? Perceval, era um dos meninos dos irmãos, né? E aí ficou por muito tempo, começou a se fazer o prédio, ficou parado, e foi na gestão de Sebastião, então, que o BNB veio, né? Foi. Porque Sebastião teve o mandato estendido, né? Lembro que Sebastião, Ronaldo também teve, a Maroquinha teve o mandato. Aliás, estão se falando agora, já se discute em Brasília, não sei se vai passar ou não, essa extensão do mandato de novo agora para 6 anos, de 4 para 6 anos. Diz que só iria haver eleição em 2022, seriam eleições gerais, mas aí isso ainda é coisa de discussão. Tá? Agora, você, então, a partir de Sebastião, que você começou a mexer mesmo na política, né? Mas chegou a trabalhar com Sebastião? Tinha algum cargo, Chico Dias? Fui. Foi o quê? Eu tomei conta há pouco tempo do Clube Municipal. Sei. Agora, com Zé Maria, eu fui... Secretário de Turismo. Aí diretor. Secretário era Anastásio. Mas tive o prazer, Lucílio, quando fui diretor, de o São João 30 dias, Carnaval do Riaçu, o primeiro carro de som em office. O primeiro carro de som foi, na época, na minha, Café Bangu. E você fez um trabalho que eu não esqueço, né, e só você fez, de emitir os cartazes para todos e panfletos. Para todos os açuenses que moravam fora, ou que moram fora, né? Tudo em offset, viu? Em offset. E você fez esse trabalho, né? Como é que foi, assim, para o cidadão açuense que estava lá quando recebeu esse comunicado? Você teve com algum deles? Como é que foi para eles, o depoimento de alguns deles? Vinham muitos de São Paulo, inclusive Levi via todos os anos que recebia, Batista Cambista, todos recebiam essa programação da festa de junho, viu? Foi isso aí, e sem custar um centavo à prefeitura, tem mais isso, sem custar um centavo. Como é que você viabilizava? Porque foi um convênio que você fez com o Correio, como é que você viabilizou isso? Porque tinha o custo operacional de postagem. Mas nós fizemos um contrato com o Correio e a prefeitura. Certo. Todas as secretarias entregavam o Correio e o Correio descontava no final do mês. Entendi, sei. Colocava em caminhões que ia para o Pará, os cartazes pregavam, tudo, que ia com telha, tijolo, entendeu? E foi muito divulgado o São João. E naquela época existia o São João dos pobres, que todo mundo participava. Já teve época aqui em Noaçu, você só entrava se pagasse, sabe disso, né? Para ir para os camarotes. E minha ideia naquela época era de fazer um São João com milho assado, pamonha, milho cozido, pamonha, tudo de graça. A gente recebia e o povo fazia e repassava. Entendeu? E falando que foi na época de Zé Maria, tudo isso, eu ainda costumo dizer que o melhor prefeito da história do Açu para estudantes pobres e defunto foi Zé Maria. Eu quero, Chico, você bota estudante pobre e defunto, por quê? Porque... Isso você se refere ao primeiro mandato? Sim, o primeiro. E o segundo foi... Não, foi um desastre. Viu? Aí Zé Maria, até Pote ele mandou buscar morto
em Vitória do Espírito Santo, o pote que tinha o bar. Sei. Morreu, Zé Maria mandou buscar, viu? E para estudantes pobres, eu conheço muitos que hoje são doutores, mas foi Zé Maria que ajudou. Sei. Que ajudou. Tem um programa na prefeitura específico para isso, né? Hoje não existe mais, né? Não sei. Deixa eu mandar tem um pessoal nos assistindo aqui, o Alexandre Mesquita, bom dia, no táxi em João Pessoa, na Paraíba. Rapaz, essa internet é uma coisa maravilhosa, né? Socorro Clementino, bom dia, Lucílio, amigos que estão na escuta do programa Memória Viva, dona Socorro Clementino, obrigado. Obrigado também para Jailson Melk. Ai, meu Deus, até que enfim chegou o domingo para eu ouvir esse programa. Ótimo, deixa a pessoa bem informada na história do meu Açu. Jailson Melk está acompanhando a gente. Deixa eu ver aqui, o Pablo Glauber. Bom dia, grande Lucílio, um abraço. E quem está nos assistindo também, entrou agora, a esposa do Dr. Sandy, Sandra Martins, filho do saudoso Etelvi e Dona Ritinha, né? Sandro... Minha amiga. Sua amiga, né? O Dr. Sandy, para quem não sabe, eu gosto sempre de dizer isso, a primeira obra de Dr. Sandy como engenheiro é a Rádio Princesa, né? A primeira obra como engenheiro de Dr. Sandy é a Rádio Princesa do Vale. Queria fazer esse registro. E quem está te ouvindo e acordar cedo hoje, para ali ouvir, era o Nego João. Nego João ali da esquina. O Rainovense. Eu pensei que ele era de Santa Cruz. Não, de Currais. Lucílio, pouca gente no Açu sabe que a casa do pai do Dr. Santos foi o primeiro teatro do Açu. Naquela esquina ali? Sim, antes do Pedro Amorim. Sim. Teatro São José. Certo. Foi ali. Porque o Dr. Santos é justamente tem um parentesco com o Coronel Francisco Martins, né? Que veio para cá. Trouxe a energia, trouxe tudo para o Açu naquela Foi muita gente para trabalhar e ele fez muita gente. Aliás, aqueles prédios ali onde é o cinema, onde foi cartório, aquilo era dele, né? E ele doou, rapaz, muita coisa. E a energia também foi ele. No motor explosão. O primeiro banco do Açu foi Chico Martins. Foi. Ivete, que está nos acompanhando também, Ivete fala muito, né, da importância de Chico Martins no desenvolvimento do Açu. Ela fala muito sobre isso. Né? Diz que lá atrás foi uma coisa impressionante. Né? Ô Chico, você falou dos seus estudos depois do GPA, do Pedro Amorim. Além do Pedro Amorim, você estudou em mais outro colégio? Não, eu viajei, fui embora. Sim, você passou um tempo fora. Foi muito tempo. Me conta aí dessa aventura lá fora, né? Eu fui para o Rio de Janeiro. Onde seus irmãos estavam? Não, lá era tios. Ah, sei. Depois eu fui para São Paulo, que era minha mãe, meus irmãos. Aí fui para o Mato Grosso, morei em Manaus. Vixe, Maria. Morei 1 ano e 6 meses. Que período foi esse que você passou ausente do Açu aí? Eu passei uns 30 anos ausente. Então, dos 60 anos que você chegou com 4 anos, né? Dá 60 anos, então 30 anos você passou fora. Foi. Né? Não é isso mesmo? Foi. Passou. Aí quando voltou definitivamente? Justamente já Tem 20 anos. Né? Eu já tenho filho com 21, né? O mais velho já, que é o médico, né? E tem outro também fazendo o 2º ano de medicina. Você tem quantos filhos, então? São 2 casais. São 2 casais, 2 moças do rapaz. A menina está fazendo engenharia e a outra no IF de Panguaçu. E o médico, já, o de 21 anos, já está perto de formar, né? Já está estagiando em vários hospitais. Ele agora está em São Gonçalo do Amaranto. Se Deus quiser, ele chega lá. Não, claro, o mais difícil foi passar, né? Porque ele é da Universidade Federal. Vamos falar das coisas antigas do Açu. Vamos voltar para esse ciclo aí de pessoas que você conviveu na época de Sebastião, na época de... eu lembro que tem uma das fotos que eu vejo que está Xanduzinho.
que representa o Xanduzinho para essa cidade, né? Rapaz, para mim ele representou muita coisa pela coragem que ele teve. Foi apedrejado, mas sempre batalhando com aquela religião dele, né? A Igreja Brasileira. A Igreja Brasileira, é verdade. Né? Construiu a capela, ajudou a muita gente. Ajudou, é verdade. Ele tinha uma influência política muito grande, né? Muita gente consultava o Xanduzinho, né? Viu? E outra coisa, a carteira do Ministério do Trabalho, você chegava lá e recebia na hora, hoje é 5, 6 dias. Não, a dificuldade maior do mundo. Não é isso? Aí eu vejo aqui os políticos, tudo, muita gente faz injustiça com Lourinaldo, porque diz que Lourinaldo foi o pior prefeito que o Açu já teve. Não, em matéria de não fazer nada, que eu conheço foi João Batista Lacerda. João Batista Lacerda Montenegro. Que só tem um grupo velho no Riacho caindo. Mas o povo não sabe que Lourinaldo, o asfalto da senador João Câmara... Foi na gestão dele. Foi na gestão que pediu a José Agripino. E que nunca inauguraram, né? Porque foi no período da política. 94, ele foi na eleição, aí acabou havendo uma divisão política e não vieram inaugurar esse asfalto. Mas foi ele. Não, tem outra. O cemitério. O conjunto Feliz Açu. Vou dar outra também. A Praça Conde Matarazzo, ali, que ele transformou em sexo centenário. Sim, do sexo centenário. Teve outra, né? A Praça José Arimatea transformou a favela do Rabo da Gata, ele erradicou. Rabo da Gata, que aquilo ali foi uma beleza. Mas muita gente faz isso. Não, acho que foi o problema, foi a quantidade de meses em atraso que ele recebeu, e quando foi sair, tinha que entregar do mesmo jeito, né? E acabou isso, pesou muito, né? Eu lembro, não sei se você lembra, na inauguração do cemitério, foi na gestão, nós estávamos lá conferindo, a Rádio Princesa estava lá fazendo o registro dessa inauguração, eram poucas pessoas, eu, além da minha pessoa, Lourinaldo, seu Chiquito, Edmilson, a gente estava fazendo o registro, ele entregando, e hoje a importância do cemitério que ele deixou já praticamente cheio, né? Nós precisamos de um cemitério ali chamado na zona sul, né? Perto de Frutilândia, perto do Irmão Lindalva, falta um cemitério acolá, porque é uma distância muito grande. Eu acho que é importante que tivesse um prefeito que fizesse ou desapropriasse o cemitério para ali. No Palheiro. O Palheiro hoje é grande. Muito grande. Não tem, precisa vir. Tem Palheiro 1, 2, 3 e 4, né? É mais de uma comunidade. Ali precisa de outro cemitério. E de Sebastião, você falava um pouco de quem começou com Sebastião. Agora, me fala de algumas figuras. Júnior que durante muito tempo tomava conta do Júnior Medeiros, né? Foi um dos diretores, ainda é, né? Diretor daqui da rádio. Não, eu não estou falando de Júnior Leônidas, eu estou falando de Júnior Medeiros, que era locutor, entendeu? Era locutor. Locutor, uma espécie de faz tudo na prefeitura, né, naquela época. E outra coisa, a contabilidade era ele. Sim, era também dele, né? Passava a noite todinha fechando as contas para levar para o tribunal. O Júnior era uma figura. Ô, Chico, teve uma pessoa aqui que eu entrevistei no Memória Viva que passou pela mão de vários prefeitos. Albani, filha de tesoureira. Não, ela foi. Ela trabalhou com Costa, ela trabalhou com Maroquinha, trabalhou com Maroquinha. Depois de Maroquinha, trabalhou com Batista. Depois trabalhou com Walter, trabalhou com Sebastião e saiu justamente do início do governo de Ronaldo, no início de 1982. Mas era uma mulher que também muito respeitada no aspecto de administração, foi tesoureira, trabalhou na contabilidade. Ela e Cornélia. Dona Cornélia também, é verdade, né? Eram mulheres que assim... E a primeira mulher a trabalhar na prefeitura foi justamente a esposa do seu João Fonseca, a mãe e o pai de Lúcio Flávio. Dona Teté foi funcionária da Prefeitura Municipal do Açu, tá certo? Muito bem, são 5 horas mais 25 minutos, deixa eu pedir um break comercial. Júnior, daqui a pouquinho eu volto. Hoje a gente está conversando com o Francisco Medeiros Dias,
Chico Dias vai falar também dos carnavais das antigas, selenitas irresponsáveis, né, de amigos de infância que estiveram brincando carnaval, de figuras que fizeram, figuras, eu não disse assim, carismáticas, né? Vê se ele lembra de alguns, né? De Chico Doido, de Antônio das Almas, e, enfim, de tantas outras personagens. De Doninha, enfim, tem muita gente que a gente... Vou mexer na memória de Chico, vai ver se ele lembra desse povo. São 5h25, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Memória Viva, mandando um abraço para José Adalwilton Barbosa. Bom dia. Princesa FM. A colisão frontal é responsável por 30% das mortes nas rodovias federais. Esse acidente tem como causa as ultrapassagens em locais proibidos, como em curvas e aclives sem visibilidade. Não ultrapasse em faixa contínua amarela. Respeite a vida. Uma campanha da Polícia Rodoviária Federal. Apoio Princesa, uma rádio cada vez melhor. Em Açu existe um centro especializado em artigos esportivos. Tatuton Sports. Artigos para praticar futebol, natação e outras modalidades. Na Tatuton Sports você encontra o melhor da moda fitness, tênis das melhores marcas do mercado e artigos esportivos em geral. Quer ter uma vida saudável? Pratique atividade física regularmente usando equipamentos adequados. E a Tatuton Sports tem tudo para você. Tatuton Sports, a marca oficial do esporte açuense. Na Avenida Senador João Câmara, Centro de Açu. Fone 3331-1999. Mais que uma missão, um compromisso com a população. Uma mão na roda, outra no coração. Assim seguimos o projeto que leva amor e solidariedade ao próximo. Uma parceria Atacadão Vieira e Rádio Princesa 90 FM. Você é o autor desta campanha. Conte sua história. Ou de alguém que você conhece, um amigo, um parente ou vizinho. Nos ajude a levar um pouco de conforto a quem precisa. Envie sua carta para a loja Atacadão Vieira aos domingos do programa Domingão Princesa. Uma pessoa beneficiada com uma cadeira de rodas. Escreva: uma mão na roda, outra no coração. Uma parceria Atacadão Vieira e Rádio Princesa 90 FM. Mais informações pelo Facebook Atacadão Vieira Oficial. Barreiras com trabalho e educação. Ir além dos limites é a nossa vocação. Pai. E sempre aprendendo, fazendo com o coração. Em cada gesto um sonho, em cada um cidadão. Conheça a Pai de sua cidade. Tá na Princesa? Tá com tudo. Memória Viva. Memória Viva. Muito bem, estamos de volta com o nosso Memória Viva pela sua Princesa FM. Agora são 5 horas e mais 28 minutos. Mandando um abraço aqui para Arthur Felipe. Aliás, o Chico tem um sobrinho que é Arthur também. Mas esse aqui é outro Arthur. Arthur Felipe, bom dia a todos, acompanhando o programa aqui da Quinta do Farol. Quando fala na Quinta do Farol, eu lembro de um marchante chamado João de Melo, saudoso João de Melo, pai, inclusive, do diretor de Valderedo, pai dos meninos ali. O pai dele o filho dele é um dos diretor do IPI. Mas ele vinha lá da Quinta do Farol, lá do Farol, ali nas proximidades do Edgazão. Ele vinha pro mercado e não fechava a camisa. Impressionante. Ele vinha de camisa aberta e era um vício, gostava de dar a camisa aberta e não tinha negócio de fechar a camisão. Maria Dilza, bom dia. Né? Chico, você viveu tempos áureos do Açu na época em que nós tínhamos grandes nomes na Câmara Municipal do Açu. Aliás, você foi candidato. Em que ano você foi candidato, Chico? Na época de Sebastião Alves, que era Arena, 79. 79, então... 76. 77. Não, a eleição foi em 76. 76, mas ele tomou posse em 77, né? Sebastião foi candidato, Sebastião e Aguinaldo enfrentando Manuca. Até então, aquela foi uma eleição e todo mundo dizia
que Manuca ganharia a eleição. Quando as urnas foram abertas, acabou dando Sebastião, né? Foi uma eleição em que Olavo acreditava que, por trazer um menino novo, recém-formado em Direito, Manuca, que eu acho um cidadão dessa cidade muito inteligente, Manuca hoje é bem sucedido, é um cidadão de boas ideias, e às vezes que quis, assim, brilhar, sempre foi ofuscado. Manuca foi deputado federal durante 30 dias, né? Foi. Então, como é que foi? E você tinha um slogan interessante, como é que era esse slogan seu? Dias melhores virão. Dias melhores virão, né? Foi a única vez que você foi candidato? Foi. Foi, né? Agora era eu, Batista Macedo, Batista Amorim, Sei. Bodinho e Mirranha. Era um trio. Era um quarteto. Que a gente saía, aí Renato fez uma glosa. O poeta Renato, que glosa foi essa? Dias fala os estudantes, Mirranha aos motoristas, aos machantes fala Bodinho e aos bêbados Batista. Boa, Renato era um fenômeno. Renato, aliás, o que falar dessa dupla que você teve a felicidade de conviver, de tomar umas e outras, o poeta Renato e João Marcolino de Vasconcelos? O doutor Lô. Doutor Lô, ele gostava muito lá de Chico do Boi. Era verdade. E nessa época, Antônio Garcia bebia e só quem falava era Antônio Garcia. Antônio Garcia, que foi vereador, justamente se elegeu vereador, não me fala a memória, na gestão de Sebastião, né? Foi eleito vereador. Porque a mulher dele... não foi em 80. A mulher dele foi candidata a prefeito. Em 82. Foi. Que foi o número, ou foi o ano em que nós tivemos o maior número de candidatos a prefeito. Foram 7. Você lembra dos 7? A gente fala daqui a pouco. Mas fala de doutor Lô. Aí Lô dizia, meu caro, me deu uma parte que ele não deixava ninguém falar. Lô era uma filha. Era um fenômeno, não era? E a visão dele, né? Porque Chico Dias, na hora que você na hora que você retrocede, Lô não só teve influência na chegada aqui dos escoteiros, né? Mas, por exemplo, na fábrica de sapateiros, na fábrica de vassouras, né? Ele tinha uma visão além do tempo. Aula da datilografia. Pois é. Tudo isso começou com ele, né? Quantos bancários não tinha que passaram por lá, né? Uhum. Pela sede. É verdade, sede dos escoteiros. Ele tinha... E terminou indo à falência, né? E acabou, e assim, interessante, para quem não sabe, Lô não bebia, né, quando jovem. Começou a beber depois da morte. De morte de Nazareno. José Nazareno Fernandes, que era filho de Lô, que muita gente pensa que morreu de um acidente de lambreta. Não foi. Ele sofreu o acidente e aí foi fazer uma correção na perna. Aí teve um choque anafilático. Aquele exame que você faz pré-operatório, né? Aí ele chega, muita gente, foi a mesma coisa que matou Clara Nunes, um choque anafilático. Na hora que ele não podia tomar anestesia, tomou e teve um choque anafilático. Depois disso, aí o mestre Lô começou a tomar umas carraspanas, né? Porque ele era muito chegado ao menino. Agora as coisas da vida, porque Lô falava, não leve ninguém para Mossoró, para se tratar em Mossoró. E ele terminou morrendo levando em Mossoró. Nazareno, né? E ele morreu em Mossoró. Sim, ele também faleceu em Mossoró. Mas era de uma inteligência, né? Era. Lô tem uma história de Lô que, na época... Chico, você foi responsável do Mar del Plata lá na cena? Não. Não, ali era Regis. Sim, era. Eu tive lá uns dias, mas quem fundou aquilo ali foi Regis. Regis. Regis André. Saudoso Regis, né? Como trabalhou com a gente aqui, depois estava no 89, radialista. Foi presidente da Câmara do Açu, para quem não sabe também, né? Regis foi presidente, vereador, nessa gestão também aí de Sebastião, né? Nessa gestão. Juntamente com o seu Joaquim Siqueira, eu lembro de alguns, Joaquim Siqueira, Antônio Garcia, Jobeni, quem mais? João Lourenço, Osmar. Né? Tinha outro lá da Várzea também. Eu acho que da Várzea era só Osmar e Zé Rodrigues, né? Esse cara foi era antes. os dois. Edinô. Sim.
Ednô, Seu Joaquim Figueiredo tem uma influência muito grande também na e base, né? Ednô também foi vereador. Tal de Ednô. Pois é, mas o que a gente estava falando aqui do Lu era uma Uma capacidade figura. fenomenal. Olha, de tudo no Açu tem um pedacinho de De Lô. Lu. Essa que é a verdade. Viu? Não gostava de dinheiro. Uhum. Era desapegado. Lô, Raimundo Asfora, que era um dos melhores da Paraíba, advogado da Paraíba, e foi vice-governador, eles advogaram lá em Angicos e Lô ganhou a questão. Aí Raimundo das Horas disse: você não é doutor, você é um doutor. Você é mais do que doutor. Sei. Porque Lô era. Na capacidade de expressão, na argumentação. De tudo. Mas voltando tudo, à história de Lu, aí no bar, ele teve um desentendimento lá com a pessoa. Aí disse que a pessoa puxou um revólver e disse: ora mais o homem que puxa um revólver para outro e não atira, esse homem é um covarde. Estúpido e franciscano. Estúpido franciscano. Ora, meu caro, ele tinha um negócio de meu caro que era impressionante, né? Mas eu lembro assim, o garoto, e assim, realmente ele gostava muito ali tanto de Chico do Boi, e como também bebeu muito tempo no bar de Dona Cândida Nogueira, ali no pé da escada. Era. Né? Dona Cândida, ele e Renato tomando uma... Ali era o bar que bebia advogados, juízes, esse pessoal. E sempre houve um respeito muito grande, né? Por Dona Cândida. Dona Cândida, que era filha de seu João Nogueira, né? Nogueira, irmão de Luiz Nogueira. Irmã de Luiz Nogueira, é verdade, né? Lucílio, você estava perguntando sobre a minha juventude, também a de vocês. O que acontece é que o Açu já teve muita coisa boa que hoje essa juventude não tem. Uhum. A bebê. Sim, aí daí vamos falar dos clubes, né? Você está falando dos clubes. Primeiro, o grande clube aqui dos grandes bailes e carnavais era assim, eram dois. Era o Clube Municipal, que dona como é que chama? A mulher de Zé Dias tomava. Era uma espécie. Dona Anita Caldas era quem coordenava. E aí o Clube do Povão, que era a Liga. Não, a Liga Operária Suense. A Liga era. Antes da CC, tivemos a Liga Operária Suense, né? Que aí, Djalma, que era uma espécie de juizado de menor, Djalma, uma espécie. Era tudo. Era delegado. Tudo. Ele tinha o bloco dele, Vassourinha, que animava o muito carnaval. Animado, né? Diferenciado, porque ele trouxe aquele frevo pernambucano e ele dançava como ninguém. Aliás, teve uma das filhas filha, Toninha. Toninha e Ione. Ione foi rainha do carnaval, né? A rainha do carnaval aqui na cidade do Açu. Aliás, nós tivemos belíssimas rainhas do carnaval das antigas. Magali, de Antônio Galiza, a própria Ione, a Ida de Valdo foi rainha do carnaval, né? E os eternos, dentre tantas outras, e os eternos rei momos, né? Como João Samuel, seu João Samuel. Muitos anos foi rei momo. Copeiro saudoso Edmilson da Silva também. Durante muitos anos foi rei momo aqui na cidade do Açu. E era uma disputa interessante, como eu falei. Era o carnaval do Açu. Desses blocos selenitas, irresponsáveis. Aí depois veio uma geração de Chafurdo, Quissarro, Rambles, Bagaços. Que era o nosso 10 anos o Bagaço. Quem era o Bagaço? Quem era a turma do Bagaço? Era eu, Dudu, o filho de Dona Zuleide, Floriano. Sei. Era um... Em que período foi, Chico Dias, o Bagaço? Rapaz, foram 10 anos de Bagaço, foi 70. Dos anos 70, né? Dos anos 10 70. anos. Agora era um senhor bloco. Aí vinha outros blocos de Natal, né? Dos caras que moravam em Natal. Inclusive nós perdemos Zé Roberto, Zé Purita, que era de um bloco aqui. Morreu em João Pessoa, agora há pouco tempo. Zé Roberto, Banco do Brasil. Sei. Ele
faleceu há pouco tempo. Você, dessa geração lá que você conviveu, né? A gente tava falando dos clubes, aí hoje, além disso, aí não tem mais a CC, a própria BB, há opções, mas opções para essa juventude, né? Da época que era. E não tinha esse bicho, essa coisa chamada droga, né? Isso era, que é o pior. hoje é um Pior mal. do que o mosquito. É verdade. Pior do que o mosquito da dengue. Quer dizer, nós tínhamos para onde ir. Hoje, você mesmo, com muito dinheiro no bolso, qual é a opção De lazer. que você tem para levar a sua família? Você só leva para comer, assim, você só de culinária, de comida, né? Não, tem que jantar em algum canto, mas de lazer mesmo não lazer, um banho, vai pro Riaçu. É verdade, não tem mais. Morrer, não tem. Se vai para a adega, não sei, ou para a barragem, que dê estrada, que dê isso, aquilo. A própria adega da Ponte, né, com Lacerda, que era uma referência, né? Além da adega, aí tem um diferencial da roda de samba, dos meninos, né? Aquilo ali, se hoje existisse, hoje eram tudo bilionários, aqueles meninos, que na época era... No Rio Grande do Norte, só ele. Era uma referência, é verdade. Né? Não, acabou, musicalmente, eles tinham... Era Brasa Samba Show. Brasa Samba Show. Quer dizer, era uma juventude, só em você ter a felicidade de passar nessa rua e ver os canários, os pés de fixos, tudo amarelinho, todos os pássaros. Aquilo ali hoje existe? Não. Aí o próprio ser humano acabou de chamado desenvolvimento, aí os animais... As serestas, você podia dormir no meio da rua, que não tinha nenhum... Aliás, falar em seresta, antigamente tinha aquelas... Você fazia seresta para a menina que você estava cortejando, né? Você fez muita seresta para as meninas? Eu? Sim. Quem era a sua turma de seresta? Rapaz, eu fiz uma para Meire de Lipo, eu roendo por Meire. E Meire saiu daquela casa ali e foi para 11 de agosto, porque iam remodelar a casa. E nós cantamos a noite todinha. No outro dia eu perguntei, gostou da seresta? Ora, a casa não tinha, era ninguém. Ou seja, não tinha ninguém na casa. Seresteiro, né? Quem eram seus companheiros de seresta? Né? Quem era no violão? Quem é que cantava? Quem era que animava? Rapaz, a maior parte foram embora. Né? Agora, de seresta mesmo, da boemia, daqui do Açúcar, eu ouvi falar que o cara fazia uma seresta assoviando, era Luiz Xavier. Luiz Xavier, Mariano, essa turma... Mariano de Vem-Vem. De Vem-Vem. Essa turma todinha era os seresteiros Luiz Nogueira do Açu, nato, viu? Do Açu. Deixa eu mandar um abraço aqui, um bom dia para João Carlos. Alô, João Carlos, bom dia. Bom dia para Josiana Aparecida, tá acompanhando a gente. Agora, o Chico, tem um sobrinho seu que está entusiasmado, né? Depois de você viver esse período de política, você se desencantou, né? Mas tem um sobrinho seu, o Arthur Sami, que é filho, como é o nome de filho de Dona Fátima, né? Ele está entusiasmado, tem um projeto, inclusive, de ser candidato a prefeito. Ele conversa com você sobre isso? Pega conselho ou não conversa? Como é que é? Não, rapaz, ele não conversa porque... Mas ele me cobrou, rapaz, você tem que levar meu tio lá, Chico Dias, tem que levar que ele sabe muitas coisas. Eu ainda tenho uma ligeira impressão que ele imagina, ou tá certo, que na família só tinha de doido ele. Mas ele é altamente inteligente. É verdade, né? Tá inteligente, vivendo esse momento diferente. Rapaz, para se meter nessa política, sem o dinheiro, o que terceira força tem? Tem a acabar se isso foi embora.
Aliás, é bom que se diga, né? É, Com as suas. mas Mas o Cabo Assis, o Eval Tavares, ele teve uma importância muito grande pela Muito. influência. Como ele teve pelas amizades com a Aloysio Alves e com o Dinarto Mariz, ele conseguiu conduzir isso muito bem, né? Tem amizade com os dois. Conseguiu o emprego no Senado Federal, uma coisa que lhe deu estabilidade. E pela influência, pelas amizades, por exemplo, para quem não sabe, teve um momento que o IPI ia fechar, e aí ele, com as amizades que tinha, ele acabou evitando o fechamento até o padre foi para Brasília. Ele levou o padre a Brasília justamente para, enfim, viabilizar essa questão que o IPI não fez. Lá atrás, né? Lá atrás. É importante fazer esse registro. Para o Açu. Da APAMI, né, que ele tinha, que é a associação. A ambulância foi justamente naquele prédio ali, onde é hoje a Secretaria Municipal de Saúde. Ali era um prédio da APAMI, que pertencia ao doutor Ezequiel, aquela coisa toda. Né? Essas figuras, né? O que é que você lembra de, por exemplo, figuras que a gente conviveu aqui, que se pouco fala? Doutor Salles, a importância do. Doutor Salles chegou a ser vice-prefeito, no vereador e vice-prefeito? Foi candidato. Foi candidato, né? Candidato. Não, acho que ele foi o candidato na época de Costa, né? Ele era o candidato de Costa que perdeu para Batista Montenegro. Foi, né? Foi. Porque Costa tem um detalhe interessante, né? O Chico disse que Costa venceu Edgar Montenegro em 1958, numa eleição inclusive muito violenta, mas aí depois Edgar foi chamar Costa para ser o candidato dele em 1968. Naquela eleição, você estava aqui ou estava fora, naquela urna especial? Aqui. Aquela urna especial. Aquela urna especial existiu? Rapaz, você apoiava quem ali? Você votava em quem? Costa Leitão. Você apoiava Costa, né? Qual a sua versão daquela? Porque Costa. Ali houve qualquer coisa, porque não tem cabimento, só uma urna deu a eleição ao cara. A última urna, né? A última. Uma urna feita de. Era especial a urna. Era. Eu conversando aqui com o Ormando, que apoiava Batista Montenegro, aliás eu considero Ormando Machado, o único bacurau ainda remanescente aqui do Açu é Ormando Machado. Né? Não total. Não total? Não. Não, né? Não. Mas qual o bacurau que você ainda conhece, que esteja entre nós? Bacurau autêntico. Né? O que se aproxima mais é Evaldo. Aliás, é Ormando, né? Pela amizade que ele tem com os Alves, principalmente com Garibaldi, né? Ele tem muita amizade, tem uma proximidade muito grande com Garibaldi. Mas eu estou dizendo que não total. Não total, tá certo. Aí me fala dessa parte de doutor Salles, doutor Ezequiel, essas pessoas que você conheceu. Eu não sei se Xeleléu, aquele doido. É vivo ainda? Ainda é vivo? É vivo. Pois o maior bacurau. É mesmo? É aquele. Eu já tentei trazer Xeleléu aqui, mas eu acho que... Será que as pessoas vão entender o que Xeleléu diz? Não. É difícil de entender, né? Não. É o maior. Agora, eu estava falando sobre a Câmara. Né? Sim, aí voltando à Câmara, né? Que você sonhava... Porque o seu sonho de ir para a Câmara era para resgatar aquele período que nós tivemos Dona Glorinha. Eu não fui eleito, porque o voto era vinculado. Sim. E lá na barragem, o pessoal só votava no PMDB. E eu era da Arena. Aí me lasquei todinho. Se não tinha sido eleito. Né? Mas foi a única vez que você tentou. Aí não deu certo. Agora, a gente tinha um nível muito bom de candidatos, aliás, de vereadores, né? Tinha. Inclusive, a Câmara, as ex-câmaras do Açu, é muito diferente da de hoje. É bom registrar, Chico, diz que vereador só começou a receber já no final do mandato, acho que no meio do mandato de Walter. Antes de Walter, o cidadão era vereador, mas não recebia absolutamente nada, né? E tem aquele fato inusitado, que a gente já contou aqui, mas é sempre bom repetir, acho que você lembra também, era da sua época, de que
o pai de Tinho de Saleitão, seu Durval de Saleitão, foi vereador. Porque Era vereador. Aí fez uma propositura de um título de cidadão açuense a seu Antônio das Almas. Para quem não conheceu o seu Antônio das Almas, né, eu aconselho que leia um cordel do poeta Francisco de Assis de Medeiros que retrata muito bem o que foi seu Antônio das Almas. Morreu em Pendências. Morreu em Pendências. Ele dormia num caixão, para quem não sabe, né? Dormia aqui no caixão. Era recatado, não mexia com ninguém, mas fazia questão de todo enterro ele sair. E na época não tinha assento de velório, a pessoa era velada mesmo em casa, mas ele vinha. Quando a pessoa não tinha o caixão, ele desocupava o caixão, enterrava a pessoa, pegava o caixão de volta, o caixão da prefeitura, justamente para enterrar. Mas a gente falava justamente desse vereadores que você lembra das antigas, né? O próprio Lô, né? Maroquinha, e tantos outros que você lembra, né? Eu lembro de um baluarte que ainda está vivo, se chama Chico Galego, né, Francisco? É verdade, Chico Galego. Salvou muita gente das enchentes, foi ele. Não recebia dinheiro. Uhum. Um cara toda a vida correto com Edgar Montenegro. Ele sempre foi ligado a Edgar Montenegro. Sempre foi. E eu acho ele, como dos vereadores, eu comparo ele como um rei à vista dos papangus que tem por aí. Agora, o filho dele foi vereador hoje. Aliás, foi vereador, Everaldo, né? Herdou essa... mas não teve o desempenho do pai, não. Teve nada. Não dá né? para engraxar o sapato. Olha, Lucílio, hoje você não vê um vereador na rua, você não vê vereador conversando com o povo, você não vê um secretário na rua, certo? Pela primeira vez na história do Açu, eu vi um chefe de gabinete do prefeito atual, sem ter sido escolhido por ele. Sem o prefeito ter escolhido o chefe de gabinete. Sim, certo. Pela primeira vez. Tinha uns Soares aí que era 3, 4. Sei. Chefia de gabinete, viu? Então você não vê, rapaz. Tem umas obras que é para ser feita no Açu que gasta pouco dinheiro e de grande importância. Vamos dizer o beco do IPI. Ali passa 2, 3 mil pessoas por dia. Chove mais no beco do que lá fora. Certo? Dá uma revitalizada, você diz, A iluminação não tem mais. O pessoal que passa para a missa, aquelas pessoas Senhoras, idosas, já não estão passando porque não tem luz. Aí tem medo de assalto. Quer dizer, etc. uma obra pequena em relação a e de grande importância. Aí não é a parte do falta atenção, é do secretário ver isso, essas pequenas coisas e acionar. Que é o secretário de obras, porque o prefeito também não pode ver tudo que se passa na cidade. Você, quando secretário, né? Você, aliás, não foi secretário, você foi diretor. Né? Tinha essa noção de ter as ideias da coisa e levar para a secretária, no caso da secretária da época, era a Natásia, né? E era bem aceita as suas... Não, eu levava diretamente para Zé Maria, porque éramos amigos de infância. Eu pouco conhecia a Natásia e era direto, que eu praticamente era de dentro da casa dele. A gente ali na Bernardo Vieira, tudo, era diferente. Zé Maria que jogava, né? Agora diz que ele só jogava porque por causa da bola, ele tinha bola. Ele dava uma bola para poder jogar. Né? Quer dizer que não jogava nada, não. Jogava, não. Mas eu vejo foto dele ele tem um time chamado Grêmio, né? Na época era do nosso. Era o... Você jogava também, Chico Dias? Eu era gandula. Para pegar a bola. Para pegar a bola.
Quer dizer que Zé Maria, para jogar, ele entrava com a bola. Ele comprava a bola. Comprava a bola. Para poder jogar. Porque eu vi ele na seleção do Açu de futebol de campo, eu vi ele jogando no Grêmio, na própria seleção do Açu de futsal, né? Agora, voltando a falar desses nomes, né? Tem um nome que ainda é vivo, e das antigas mesmo, que para quem conheceu, viu jogar, que é o Zé Pretinho, que é uma referência, né? A história dele, eu conversei com ele outro dia aqui. Primeiro goleiro, não foi? Não, ele é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol do Açu, do Centro Esportivo Açuense, né? Ele só não saiu porque disse que Costa não deixou ele sair, porque ele recebeu o convite para ir para o Fortaleza, acabou não indo para o Fortaleza. E eu pensava que Costa Leitão era pernambucano. Pois é, mas paraibano, né? Paraibano. Costa Leitão foi um homem que a gente pode dizer que conseguiu pregar uma peça na chamada elite açuense, porque Costa foi prefeito, sendo negro, e aí dona Beatriz, né? Que era tia de Edgar, não deixou ele ser... Ele entrar lá na casa dela, lá em Natal. Porque era negro, né? Que era negro. Botaram o apelido nele de Barrão. Barrão. Além de negro, imagine hoje, né, com essa... E quando ele veio, já veio como candidato, que ele foi com Duval. Aí o vice dele foi Pedro Bois. Viu? Ele já veio como Quem bancou essa eleição, né? Na época foi João. Quem bancou essa eleição de Costa? Eu acredito que deve ter sido João Câmara? João Câmara. Tinha um homem forte de João Câmara aqui, né? Era o homem do dinheiro. É verdade. Também, né? Chamado na época Ouro Branco, né? Que era o algodão, que era quem mandava. Agora, o pessoal fala nos prefeitos, mas na época, quem tornou o Açu conhecido foi Costa Leitão, né? As melhores orquestras internacionais passaram primeiro pelo Clube Municipal. O Zé Luiz, o saudoso padre Zé Luiz, que era escritor, escreveu sobre isso. É verdade. As orquestras, antes de ir para Mossoró, passavam aqui. E outra coisa, Chico Dias... Los Romances del Caribe, Tobias Troizes, Ed Mandarim, tudo tocaram aí. Tocaram aqui e você só entrava lá de terno. Agora, se fosse todo bonitinho, viu? Completo. A rigor. Muito bem. Viu? O Nego Costa. Aquela praça, na época, era uma das mais bonitas do Norte e Nordeste. Ali o centro da cidade, né? Da cidade. Foi ele. E outra coisa, eu acho que o desafio dele, por isso que eu vejo com relação a tudo que Costa fez... Vaidoso. Vaidoso. E ele conseguiu fazer Maroquinha sucessora, né? Pois é. Embora eles se casaram no México, né? Porque, para quem não sabe, o Costa casou com Maroquinha no México, só para quem não sabia. E outra coisa que eu achei interessante, já está no final, foi Maroquinha ter pedido, eu admirava muito ela, ter pedido para ser sepultada aqui, né? Porque teve a famosa surra que ela levou. Na época, Ronaldo. Ela mandou uma carta para Ronaldo. E ela sempre... E foi feita a vontade dela, né? Veio ser sepultada aqui na cidade do Açu. Chico Dias, eu conversei aqui com Francisco Medeiros Dias. Muita gente... Francisco de Medeiros Dias, não tem de encanto nenhum. É só Francisco Medeiros Dias. Eu tenho tanta coisa, Lucílio, que a gente passando aqui 3 dias ainda não terminava de contar. Mas assim, nós acabamos. O nosso Memória Viva está chegando no final. E qual o teu recado? Parabéns pela família que tem, pelos meninos, 4 meninos que estão encaminhados já. Isso faz qualquer pai muito feliz, né? Muito feliz. Acredito que você está muito feliz com os meninos que tem, com a prole que tem, que estão todos encaminhados, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Chico. Quer mandar um recado especial? Manda, fica à vontade. Rapaz, agradecer a vocês que fazem aqui a moça bonita do Açu, essa. Completando esse ano 38 anos. No dia 16 de outubro. 16 de outubro. Viu? A moça bonita do Açu se chama essa.
Essa daqui, que pouca gente sabe disso. O Açu tem moça bonita? Eu digo, tem. Vá lá na Princesa para você Vem uma verdadeira moça o bonita. que é bom, o que é ruim. Viu? E agradecer a todos vocês, aos ouvintes, e me desculpe aí quem eu não falei no nome, porque senão eu ia passar 3 dias 3 dias aqui falando, é verdade. falando. Mas a gente vai ter outras oportunidades que eu quero falar e perguntar também a quem está ouvindo. Qual o melhor prefeito da história do Açu para você? Qual o melhor prefeito na sua concepção? Durante muito tempo se falava em Costa, né? Mas de lá para cá, né? já na história moderna, na sua opinião, né? O Chico Dias depois diz para ele quem é. Bom dia para o Lindomar Salles, e aí bom dia para uma das minhas paixões, um dos meus filhos está na Irlanda, e a cor lá o que 6 aqui, já é 10 horas lá da manhã, são 4 horas de diferença. Meu queridíssimo Túlio Barbalho, né? Chico Dias, muito obrigado, meu irmão, um abraço, domingo nós estaremos de volta. Eu tenho um pessoal, tem um cidadão ali com 100 e tantos anos, que eu quero ver se consigo trazer, porque é cedo demais, ninguém sabe, né? Chico Dias, quando eu cheguei hoje, Chico Dias, ele já estava presente, eu pensei que você tinha esquecido. Não esqueci. 4 horas ele estava de pé. Ele acordou muito antes do galo cantar. Antes das 4. É verdade. Você disse que ia passar disse que é de 4. Tá certo. Cheguei atrasado, né? Mas é importante que a gente chegou na hora aqui do programa. Mas uma beleza. Um abraço. Um abraço, fique com Deus. Magno Marques chega daqui para cantar com você aquelas modas antigas. Fique com Deus e até domingo, se Deus, o Criador, permitir. Bom final de semana, bom domingo a todos. Princesa FM. A impressão que marca e faz a diferença. Matheus Design.